apresentando Metrópole Saúde. Dr. Fábio Dutra, muito prazer recebê-lo aqui no Metrópole Saúde. Boa tarde, como vai? Tudo bom? Boa tarde, obrigado aí pelo convite. Agradeço essa oportunidade. Boa tarde a todos os ouvintes aqui no Metrópole Saúde. Espero ajudá-los com algumas informações interessantes. Com certeza vai ajudar muita gente. Tarsila Alvarindo, claro, já foi lá para o teatro. Daqui a pouquinho tem um Entre Páginas. Então não estará com a gente aqui no estúdio, ouvindo, prestando atenção em tudo, para ver o que está certo, o que está errado. Sabem como é que é, né? Doutor, amanhã é o Dia Mundial do Rim. Uma grande preocupação realmente, né? Porque 60% das causas de morte de jovens adultos estão relacionadas a doenças cardiovasculares e também, nesse bolo dos 60%, doenças renais. E aí, antes de nós entrarmos no ar agora, eu falava para ele da minha herança genética, uma das, né? Porque nós temos muitas, carregamos muitas e muitas heranças genéticas. Uma delas é com relação ao cálculo renal. E eu perguntava a ele, doutor, cálculo renal é a doença, assim, causadora do rim que mais afeta as pessoas? E ele me respondeu o seguinte, que vai responder para vocês agora, e eu fiquei surpresa. É, doutor? Não. Na verdade, o que mais acomete os rins, assim, ao longo do tempo, levando a lesão, inclusive em casos extremos, a necessidade de ou diálise ou transplante, é hipertensão e diabetes no mundo, né? São duas doenças inicialmente até silenciosas, as pessoas não têm noção que as têm, e passa-se o tempo e uma série de lesões vão ocorrendo, tanto no sistema cardiovascular, coração, vasos, mas também para os rins. E muitas vezes, infelizmente, a pessoa descobre numa emergência que os rins pararam de funcionar devido a diabetes e hipertensão. Só para a gente ter alguns dados, é estimado que cerca de 30 milhões de pessoas no Brasil são hipertensos. Isso equivale a mais ou menos 25% da população brasileira, né? E teríamos cerca de 6% da população brasileira de diabéticos, ou seja, mais ou menos 7 milhões. E tem outro dado interessante também, que é o seguinte: hoje em dia se estuda muito a obesidade, não só como um fator que ajuda a pessoa, é um fator relacionado à hipertensão, à diabetes e também à lesão renal. E se estima que tenhamos hoje no Brasil 14% de obesos, ou seja, são 17 milhões de brasileiros, todos eles, como falei, hipertensos, diabéticos e obesos, de altíssimo risco para vir a desenvolver uma doença renal, seja ela avançada a ponto de necessitar diálise, transplante ou suas formas intermediárias de doença renal. A gente tem como evitar essas doenças renais, doutor? A gente tem como prevenir, sim, né? É um caso de saúde pública, na verdade, a nível mundial. É interessante porque a pessoa adora dizer que vai para o cardiologista, né? Eu entendo que existem algumas dificuldades em relação ao acesso no serviço público de saúde, mas de uma maneira geral tem se buscado que as pessoas procurem medir sua pressão, procurem ver o nível do açúcar do sangue, para que, caso elas tenham alteração tanto da pressão como o açúcar, que elas procurem se cuidar, ter acompanhamento médico, porque isso vai prevenir não só os problemas cardíacos, como também os problemas renais. Eu sei, como médico do meu dia a dia, né, que é muito difícil, às vezes, a pessoa seguir, tomar os remédios com regularidade, fazer as consultas médicas, ou porque, às vezes, está ocupado, está trabalhando, ou então não quer ir no médico mesmo, ou então não consegue acesso. Eu sei que isso é realidade, mas as pessoas têm que pensar um pouquinho no futuro, né? Ninguém quer estar na máquina de diálise, ninguém quer estar fazendo a diálise para a barriga, que é a diálise peritoneal, ninguém quer morrer de infarto, ninguém quer ter um derrame, né? E tudo isso junto, apesar de estar falando de rim, vejam como eu falei aqui de coração, porque as doenças cardiovasculares, você bem frisou, envolvem doenças do coração, vasos e também acometem os rins. Diabetes e hipertensão são as duas principais causas mundiais para lesão de coração, vasos e rins. Ontem foi o Dia Nacional de Combate ao Sedentarismo. E aí o senhor falando, né, de tomar um cuidado, de saber de ir ao médico e também não ser sedentário, né? Porque quem é sedentário normalmente tem vários problemas também de saúde, e a pessoa que pratica atividade física, ela consegue ter uma qualidade de vida muito melhor. Sim, assim, de novo, às vezes a gente fala, não pode ser sedentário, mas às vezes a pessoa trabalha o dia todo, chega cansada em casa. Eu conheço várias mulheres que acordam cedo, deixam comida para o filho, vão trabalhar, voltam de noite, preparam. Às vezes é difícil encontrar um momento, entendeu? Então, assim, a gente tem que tentar, talvez, dentro do nosso dia a dia, formas que não necessariamente é
indo a uma academia, ótimo, se puder com academia, se puder praticar um esporte com regularidade, ótimo. Mas, em vez de pegar um elevador, se pudesse pegar, vai de escada, caminhos curtos, poder ir a pé também, ou seja, pequenas formas e, obviamente, a gente tem que passar também pela parte da dieta, né? Evitar frituras em excesso, evitar todo tipo de comida hipercalórica. Felizmente ou infelizmente, aqui na Bahia nós somos pródigos em termos vários pratos, né, que apesar de deliciosos, são realmente bastante carregados pesados, na digamos gordura, assim. né? Exatamente, podem levar ao aumento do peso, né, excesso de sal em alguns pratos, inclusive, que é outro fator de risco para a pressão alta. A pessoa que come muito sal tem uma chance maior de ter pressão alta. Doutor, o que faz mal para o rim? O que a gente pode comer e que o rim fica feliz? E o que a gente não pode comer que ele reclama? Eu vou começar por o que a gente deve beber, né? Os rins são 2 órgãos que nós temos que entre várias funções, uma delas é gerenciar a quantidade de líquidos do nosso corpo, ou seja, o excedente de líquido é colocado para fora, junto com a urina, e junto com esse líquido saem também uma série de substâncias que nosso corpo produz, venenos, digamos assim, o termo técnico seria toxinas, que precisam ser colocados para fora, né? E dessa forma, a gente consegue, ao ingerir uma quantidade boa de líquidos, em média, eu vou passar para vocês 2 litros para um adulto, né? 2 litros por dia de líquidos, isso vai fazer bem aos rins. Em relação à dieta, propriamente a mesma que é orientada para a parte cardíaca, evitar gorduras, evitar excesso de sal, buscar comer mais frutas, verduras, evitar excesso de massas, né? Ou seja, se a pessoa não tiver certeza de qual é a melhor dieta para a parte renal, não estou falando de pacientes que já têm uma lesão renal e já são acompanhados. Prevenção. Estou falando prevenção, pessoas, né, normais que estão ali querendo ter uma vida mais saudável, uma dieta mais saudável. O mesmo que é preconizado, que é orientado para evitar problemas cardíacos, pode fazer o mesmo que vai beneficiar seus rins. E óleo, claro, beber líquido, pelo menos 2 litros por dia, inclusive o tema do Dia Mundial do Rim, né? Esse ano é o 10º ano que a gente tem o Dia Mundial do Rim. O tema é beba líquido, beba água e ofereça a um familiar, um parente, um copo d'água também. Copo d'água a gente não pode negar ninguém. Não, isso chega em casa, não pode, quero água. Não tem água, não pode, gente. A única coisa que a gente não pode negar em casa é realmente que todo mundo tem. Ele me perguntava antes de entrarmos no ar se eu chamei o Moreira aqui da Embasa exatamente por conta disso. Não foi muita coincidência, não teve nada, não. Não, mas eu achei interessante, né? Já que estavam falando de Embasa, água, né? Vamos falar de rim também, né? Água também. No Tudo nosso junto. corpo. Olha, deixa eu fazer um pedido de doação de sangue para Cremilda Silva dos Santos. Ela precisa urgentemente, gente. Até amanhã a doação tem que ser feita lá no STS, na Rua do Limoeiro, em Nazaré. Tem que informar o nome dela completo, que é Cremilda Silva dos Santos. Sangue dos tipos O e AB positivo. Repetindo, até amanhã, às 5 da tarde, lá no STS, que fica na Rua do Limoeiro, em Nazaré. O nome é Cremilda Silva dos Santos. 35055000 é o nosso telefone para você ligar e conversar com o doutor. E tem também o nosso portal metro1.com.br para você mandar pergunta, ficar bem informado, conferir os nossos comentaristas. Perdeu? Ouça novamente no nosso portal metro1.com.br. E tem também os nossos blogs. O meu blog é Comes e Bebes. Te convido a acessar e conferir. Carlos está na linha 2. Oi, Carlos, boa tarde. Boa tarde. Pois não, Carlos? Na verdade, eu tenho 2 perguntas. Mas uma boa parte já foi esclarecida, porque ele já disse que a gente tem que fazer para poder se cuidar. Certo? Uma boa parcela dos homens não gostam disso, só descobrem quando já está avançado. O pai, ele no final da vida dele, fazer hemodiálise. Essa é a minha primeira pergunta. Isso é hereditário, porque ele teve, significa se eu não me cuidar, ou mesmo me cuidando, eu vou ter. E a outra pergunta foi um comentário que ele fez que a urina é como se fosse um veneno. Mas eu já ouvi falar de várias terapias que as pessoas tomam a própria urina. Bebem a urina. Eu queria saber qual o comentário dele, o que ele acha. Muito obrigado. E aí, doutor? Bem, respondendo a primeira pergunta, obrigado por ela, inclusive, um dos fatores de risco para a doença renal são aquelas pessoas que têm parentes próximos, ainda mais no seu caso, né, parentes que estão próximos, com doença renal, né, ou seja, qualquer pessoa que tenha qualquer familiar, seja parente direto ou indireto, que tenha algum problema renal, não necessariamente chegou a necessitar de hemodiálise, é uma pessoa que deve se cuidar redobradamente, porque tem um risco sim maior de vir a necessitar
ter uma doença renal, a ponto até, quem sabe um dia, espero que não, ver necessidade de diálise. Em relação à segunda pergunta, a urina, na verdade, é o meio que nosso organismo tem para jogar para fora substâncias em excesso. Tanto substâncias, no caso, trazendo aqui a brasa para minha sardinha, os rins, né, jogando o excesso de água para fora, como também substâncias que nosso corpo produz, faz parte do funcionamento normal do nosso corpo, liberar algumas substâncias que são nocivas ao nosso corpo, e essa maneira de jogar para fora do corpo é junto com a urina. Assim como também tem aquelas pessoas, ou outras substâncias, desculpe, que vão ser jogadas para fora pelo fígado, tá certo? Por exemplo, o seu carro, para funcionar, vai ter gasolina e vai haver a combustão, vai gerar aquela fumaça que precisa ser colocada para fora, senão o carro não funciona. Eu estou tentando mais ou menos te passar a ideia de que o problema não é a urina é um veículo, é uma maneira de jogar para fora algumas substâncias que são nocivas ao nosso corpo. Em relação a essas terapias de beber urina, realmente eu não tenho dado científico nenhum para passar. Eu não beberia urina, né? Mas aí fica livre para cada um. Cientificamente não tem nenhum embasamento. Não, mas é moda, né? Não. Eu não, nem a minha eu quero. Não, de jeito nenhum. Que essas modas assim passem bem longe de mim, doutor. Porque dizem que inclusive faz muito bem para o organismo, porque você tá. Aí o senhor fala, tantas toxinas, vou ingerir essas toxinas de novo? Partindo do ponto de vista assim, objetivo e lógico, se você tem uma maneira que seu corpo, né, encontrou para jogar esses venenos para fora, você vai lá e ingere de novo, realmente não tem muita lógica. Por isso que eu estou dizendo, do ponto de vista de embasamento científico, não tem nada que comprove nenhum benefício. Doutor, as pessoas que ficam prendendo muito o xixi, prendem lá, ficam, eu conheço várias, ficam lá, quando não aguentam mais, de fato, vão ao banheiro. Essas pessoas podem desenvolver algum tipo de doença renal? Vamos lá, Dina. Isso é muito comum em mulheres que trabalham, né, às vezes, pela demanda de trabalho, não conseguem ir quantas vezes gostariam ao banheiro, ou às vezes não tem um banheiro asseado. Eu sei isso, a realidade como é, né? Varia bastante. Agora, respondendo a sua pergunta, reter urina, prender urina não é bom. No caso específico, antes até de haver uma lesão renal, que seriam casos mais extremos, é muito mais comum alterações do funcionamento da bexiga. O que é a bexiga? Entendeu? É um saco muscular que nós temos que retém a urina produzida pelos rins. E assim que ela está cheia, a gente sente a vontade de urinar, e deve ser assim que sentir vontade de urinar, ou poucos minutos, ou uma hora depois que seja, esvaziar a bexiga, tá certo? A partir do momento que você começa a reter muito líquido nessa bexiga, ela tem um limite. E ela começa a esticar demais. Imagine uma bexiga de encher mesmo, de um balão um balão de aniversário de criança mesmo. Você enche na hora que ele estoura. No caso da bexiga humana não vai estourar. Podem ficar tranquilos, mas esse excesso de esticar da parede da bexiga pode levar a lesão, sim. A bexiga de repente depois não ter mais a capacidade adequada de esvaziar totalmente, e aí começa a ficar, a pessoa vai urinar e retém algum grau de urina, aí favorece o aparecimento de infecções urinárias. No caso de mulheres, às vezes o hábito assim, duradouro, por anos, de ter essa retenção de urina por muito tempo, pode fazer até com que elas comecem a sentir dor no local da bexiga, tá certo? Achem que estão com infecção urinária, e não é a infecção urinária necessariamente, é simplesmente um sintoma de que aquela bexiga sofreu por muito tempo esse hábito errado, tá certo? E simplesmente é um sintoma de que não está legal, não está funcionando bem a bexiga devido a um hábito que não deveria ser mantido. Então o alerta é dado, corre para o banheiro. Dá um jeito de... Você não precisa também sair desesperado, né? Mas... prevenir é melhor do que remediar. Mas né? Você vai, procura o banheiro, não ficar prendendo. Eu sei de pessoas que prendem 4, 5 horas, desde que começaram a sentir a vontade de urinar, isso por meses, por ano. Então, isso deve ser evitado. A pessoa sentiu vontade de urinar, procura ali dentro das 30 minutos, uma hora que seja, encontrar um tempinho para esvaziar a bexiga. O contrário, uma pessoa que, por exemplo, bebe muita água, é normal que vá muito ao banheiro? Sim, sim. Não é anormal isso? Não, de maneira alguma. É aquela coisa que eu falei, os rins servem, entre outras coisas, para regular o excesso de líquido no nosso corpo. Quando a gente está no calor bebendo pouco líquido, os rins retêm mais a parte líquida e a gente urina menos. A urina, inclusive, sai mais escura, mais concentrada. A partir do momento que a gente está bebendo muito líquido, né, então existe um excedente de líquido no corpo que o rim entende que tem que jogar para fora. Né? Então não é nada errado a pessoa que bebe mais líquido, de maneira geral, urinar mais. Paulo está na linha 2 para conversar com o doutor. Oi, Paulo. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor.
eu costumo tomar muito energético, dia sim, dia não, é uma questão de vício mesmo, calor, bebo muito líquido, e o energético sempre se faz presente. E eu queria saber se isso faz mal. E uma outra coisa, Dina, queria agradecer a você, Dina, porque eu saí agora do Pablo Juan, maravilhoso, parabéns pela indicação do dia. Muito bom, me senti em Buenos Aires. Bacana, bacana. Um abraço, tá? Outro bacana, muito bom. Bem, Paulo, eu vou ficar te devendo do ponto de vista científico se excesso de energético faria mal para os seus rins, tá certo? Agora, bem, os energéticos têm anfetamina, substâncias que aceleram um pouco o nosso organismo, nosso metabolismo, tá certo? Alguns, inclusive, estimulam aos rins, no caso, produzirem mais urina. Agora, realmente, se isso pode levar a uma lesão renal, eu não saberia te dizer. Agora, não pode misturar energético com bebida alcoólica. Vários especialistas já falaram a respeito disso. Tem muita gente que aproveita, exagera. E outra também, a ingestão de bebida alcoólica sem a ajuda da boa e velha e diária água, doutor. Acham que, por exemplo, quem bebe cerveja não necessita da água. Não, porque a cerveja vai no banheiro mesmo. E tem uma história que falam também nos bares, que a pessoa quando vai, bebe cerveja, chopp, que seja, e quando vai a primeira vez ao banheiro, começa a ir o tempo inteiro. Então, algumas pessoas, para não irem essa primeira vez, ficam retendo a urina, como se estivessem fazendo um armazenamento dela para depois ir totalmente de vez. Então, assim, por partes, a gente já abordou aqui, não deve ficar retendo urina. Em relação a esse fato, né, a pessoa está tomando sua cervejinha com os amigos e alguns têm uma demora de começar a sentir a vontade de urinar. E uma vez que começou a urinar, realmente são várias as vezes. A razão, são duas razões. A primeira é porque está ingerindo mais líquido mesmo, e tem um outro fator também, que o próprio álcool, ele estimula a pessoa urina mais, independente da quantidade de líquido que a pessoa esteja ingerindo, o álcool tem esse fator, esse efeito de fazer com que a pessoa urine mais. Agora, como você bem frisou, Dina, é importante que as pessoas procurem se hidratar, mesmo, tô bebendo cerveja, tal, mas procurem se hidratar, porque, como eu falei, há uma tendência natural do álcool fazer você urinar mais do que o que você urinaria. Sem falar, obviamente, que se você está bebendo álcool, está ingerindo líquidos, ajuda a diluir um pouco mais o álcool, inclusive, bem, do ponto de vista, pode ser até que sua ressaca seja menor. Iraci pergunta quais as consequências de uma pessoa que está perdendo grande quantidade de albumina pela urina. Por que isso ocorre e o que deve ser feito? Bem, já que foi tocado no assunto, a perda de proteína, no caso essa albumina é o nome de uma proteína, na urina é um dos principais e primeiros sinais de que algo errado está acontecendo com os rins, tá certo? A pessoa faz o exame simples de urina e detecta que tem lá perda de proteína na urina. São várias as causas, tá certo? E isso, independente de qual seja a causa, vai fazer com que a pessoa tenha que passar, ou seja, no clínico geral ou no nefrologista, para avaliar direitinho, porque existem doenças que se apresentam como perda de proteína na urina, que são tratáveis, outras você consegue controlar, né? O fato é que precisa ser investigado. E como eu te falei, em relação à diabetes, uma das principais causas de lesão renal no mundo, bem como a hipertensão, um dos principais sinais e primeiros sinais de lesão renal, seja pela hipertensão, seja pela diabetes, é o aparecimento de proteína na urina. Então essa pessoa deve sim procurar um clínico geral ou qualquer profissional de saúde, ter o exame de urina solicitado e, de preferência, fazer também o exame de creatinina, que são os dois principais e primários exames para se detectar qualquer lesão renal. Amorim, perguntando ao doutor, tecnicamente falando, como saber se somos obesos ou não? É algo relacionado à altura versus o peso? Sim, existem tabelas de cálculo, tá certo? E você faz lá o cálculo do seu peso pela sua altura e se define se, do ponto de vista estatístico, você se enquadra numa faixa de obesidade, ou de sobrepeso, ou de peso normal. A Andressa pede para a gente informar que acabou de ser roubado um carro Fiesta Rocan chumbo, a placa é NTR 5510, em frente ao ISBA, em Ondina. Então, se você encontrar esse Fiesta Rocan chumbo, placa NTR 5510, acabou de ser roubado, entre em contato com o Disque Denúncia, em primeiro lugar, 32350000 ou 8824-6930, Andressa. 8824-6930. Boa sorte, viu, Andressa? Luiz, na linha 2. Oi, Luiz, boa tarde. Boa tarde, Dina. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Dina, eu sou um desses que quando vai ao bar, a primeira vez demora um pouquinho, mas da segunda em diante eu vou 10 vezes seguida, assim, de 5 minutos estou no bar.
E quando eu chego em casa... No bar não, no banheiro. Não. Ele vai no banheiro no bar, entendi, pode ficar tranquilo. Não dá. E se eu não for rápido, eu urino onde tiver, porque eu não consigo segurar. E quando eu chego em casa, que eu vou dormir, eu levanto 5, 6 vezes para urinar. Eu já fiz exame de diabetes, não sou diabético, faço creatinina, está tudo na normalidade. E outro dia eu não sinto sede de jeito nenhum. Eu só tomo um cafezinho e está tudo bem. Entendeu? Eu não tenho diabetes, creatinina está tudo bem, de 6 em 6 meses faço um check-up. Eu gostaria de saber o seguinte, o que é que está havendo de certo e de errado nesse procedimento, doutor? Por gentileza, boa tarde. Boa tarde. Bem, eu imagino que o senhor deva estar ingerindo líquido a contento para contrabalançar, ou seja, para dar conta do que o senhor está perdendo pelo fato de estar bebendo álcool, tá certo? O fato de o senhor chegar em casa, estava no bar bebendo e ainda acordou algumas vezes à noite para urinar, não é nada anormal, tá certo? É até esperado, porque seus rins estão colocando para fora excedente de líquido. O fato do senhor também no dia seguinte não sentir sede, ainda bem que o senhor já me informou que já fez todo o check-up, tá tudo ok. O fato do senhor não sentir sede, eu só posso concluir que o senhor deve estar tendo alguma ingesta de líquidos, que não álcool, adequada, mantendo o senhor equilibrado sem desidratação. Eu mesmo que eu não sinto sede, eu bebo água. Perfeito, tá certo, eu como tô eu falei. aqui bebendo água, eu fico sempre com água. Aí fala, é bom pra voz? Não, porque eu gosto de água. Agora tem um péssimo hábito, que eu acho que muitas pessoas também têm, que trabalham o dia inteiro, como eu, como o senhor também. Se eu estou aqui na rádio, em qualquer outro lugar, eu fico sempre com a garrafinha de água, sempre bebendo água. Em casa, eu tenho que levar a garrafinha, por exemplo, no meu quarto, ou então para a sala onde eu estiver, para poder também fazer a ingestão de água, senão eu esqueço. Aí passa uma hora e falo, Jesus, eu não tomei água. Aí eu vou, lembro e bebo. Mas eu bebo muito mais água na rua do que na minha casa. Só que eu estou me policiando para que isso não aconteça, né? E algumas pessoas que eu conheço, eu estava conversando esses dias com umas pessoas amigas, eu falei, olha, façam isso, leva a garrafinha onde você for, como se fosse no trabalho, faz disso um hábito para não esquecer de beber água. Essa orientação é muito pertinente, né? Você colocou a sua situação, mas eu conheço outras pessoas também que me relatam isso. Olha, doutor Fábio, eu não sinto às vezes vontade, mas eu tento, né, levar a água onde eu vou para manter essa regularidade. Nosso corpo é sábio. Nosso corpo, existem mecanismos, exceto em casos de algumas doenças raras, que a pessoa sabe a necessidade de ingerir água porque está perdendo, está em déficit, na verdade. E aí o corpo manda o comando, a pessoa sente a sede, vai lá, bebe sua água. Outras não, outras sentem menos sede. Um dado até interessante, os idosos, geralmente, eles têm menor propensão, ou seja, tem uma chance menor de sentir sede do que um jovem. Por quê, doutor? Isso tem a ver com a própria idade, esse reflexo que nós temos do nosso corpo saber quando a gente deve beber água, porque está sentindo que existe menos água no corpo, que está desidratado. Esse reflexo no idoso, ele não é tão bom, né? Devido à idade, realmente. Então, por isso que os idosos estão mais propensos à desidratação, por isso que no verão sempre se orienta bastante cuidado com os idosos, ofertar bastante líquido para eles. Como eu falei, esse número de 2 litros, 2,5 litros de líquidos durante o dia é importante para evitar a desidratação. Deixa eu falar com o Paloma Andrade, que tem informações do trânsito, já tendo todos vocês que estão na linha, tá? O trânsito na metrópole. Oferecimento Mitsubishi Salvador Car. Há 20 anos fazendo o melhor negócio para você. Salvador Car, tradição em Mitsubishi. Boa tarde, Dina. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Paloma. Olha, Dina, nas principais vias da cidade, o trânsito não apresenta complicações. Tem intensidade na Avenida ACM, no sentido Rio Vermelho, e na Dom João VI em Brotas, mas até o momento sem pontos de retenção. O motorista vai encontrar o trânsito intenso também na Avenida Tancredo Neves, ali próximo ao Jornal à Tarde, e na Magalhães Neto, no sentido Orla. Além disso, tem fluxo intenso na Rua Carlos Gomes e na Avenida Oceânica, na altura da Praia de Ondina. Paloma Andrade para o Metrópole Saúde. Obrigada, Paloma. Vera, na linha 3. Oi, Vera. Não, Flávia, então, na linha 2. Oi, Flávia. Oi, boa tarde, Gina. Boa tarde, Flávia. Bom? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo, Que graças bom. a Deus. Adoro sua voz. Estou falando pela primeira vez, mas te escuto sempre. Que bom, obrigada. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Na verdade, ver se o doutor teria alguma coisa a dizer. Eu sou uma pessoa que, se deixar, eu não tomo água.
Então eu me obrigo a tomar água. Eu sempre deixo uma garrafinha por perto, daí eu olho e lembro dele. Mas à noite eu sinto sede e tem atrapalhado meu sono, porque aí eu também tenho o fato de que eu, se eu beber água agora, daqui a pouquinho eu quero fazer xixi. Eu não sei se isso é legal, se é indício de alguma coisa. E em pouco tempo eu quero fazer xixi. E isso atrapalha meu sono. Outra coisa que eu gostaria de saber é se há alguma prevenção para incontinência urinária. Obrigada. Bem, Flávia, boa tarde. Olha, se você informa que bebe menos líquido durante o dia, porque não tem sede, né, e à noite sente sede, imagino que durante o dia você está bebendo menos líquido do que deveria. E você também relatou, né, que talvez até por questão de trabalho ou não ter acesso tão fácil a banheiro, tudo, talvez isso faça parte do seu hábito de não beber muito líquido durante o dia. Se você está tendo sede à noite, não, desculpe, é porque você falou que bebe líquido logo depois já tem vontade de urinar. Então isso talvez faça com que você seja mais um fator para você beber menos líquido durante o dia para não ter que toda hora ir ao banheiro, né? Mas o fato de você ter sede à noite é sinal que durante o dia a ingesta, a quantidade de líquido que você bebeu foi inferior ao que o seu corpo precisava, tá? Em relação à incontinência urinária, que pode estar relacionada, não sei se no contexto da sua narrativa era isso, a incontinência urinária, ela pode sim ser investigada e tratada. Geralmente quem faz essa avaliação e investigação é o urologista, ou seja, só para esclarecer a população, os rins, bexiga, né, vias urinárias de uma maneira geral, são a área de atuação de nefrologista e de urologista. Qual a diferença? O nefrologista faz a parte clínica, o urologista faz a parte cirúrgica. Vocês vão entender. O cardiologista clínico vai avaliar, vai escutar seu coração, e o cirurgião cardíaco é aquele que vai operar. Então, voltando, no caso específico de incontinência urinária, quem deve fazer a sua investigação, a sua avaliação é o urologista, e aí sim, identificando alguma alteração, ele vai propor algum tratamento para que não ocorra mais essa incontinência urinária. Bom, eu preciso ir para o intervalo comercial, Zé, só que nós temos o giro de notícias, e olha, você que está indo lá para o Eva Hertz, se apressa, hein? Daqui a pouco, 5 horas em ponto, começam Entre Páginas. Vamos ao giro gravado com Tarsila Alvarindo. Giro de Saúde. Oferecimento Novo Instituto do Cérebro do Hospital da Bahia. A cada dia, um hospital ainda mais completo. 2109-1000. Boa tarde, Dina, Zé, doutor Fábio. Mais uma vez estou indo para o Entre Páginas, mas tá tudo prontinho e o nosso giro tá no ar. Você vai adorar a notícia de hoje, Dina. Olha só, uma classe de medicamentos que retarda o processo de envelhecimento em camundongos foi identificada por uma equipe de pesquisadores, os senolíticos. A pesquisa mostra que esse tipo de droga ainda aumenta a expectativa de uma vida saudável. Porém, a melhor notícia não é essa. Tem outra coisa que pode retardar o envelhecimento e muito mais prazerosa. Olha só. Além de melhorar o humor, a pele, o cabelo, uma vida sexual saudável também melhora o poder cerebral. Um estudo holandês descobriu que quanto mais satisfeita uma pessoa é com a sua vida amorosa entre os 60 e 70 anos, mais nítidas são as atividades cerebrais e melhor é sua memória. O estudo concluiu que o sexo mantém o cérebro jovem. Então, para que substâncias novas? Vamos praticar mais sexo. Quem sabe assim a gente envelhece com mais saúde e mais lentamente. Tchau, tchau. Amanhã eu tô aí no estúdio com vocês. Estamos apresentando Metrópole Saúde,